Da Web Rádio ABC, estamos iniciando aqui o nosso programa Iluminando Seu Dia, com esse que vos fala, R. Kovac. E se você quiser interagir com a gente, entre no WhatsApp da Rádio Web Rádio ABC, é 997724117. E vamos ao nosso tema de hoje, que é Deixo tudo nas mãos do universo. Aí eu pergunto, será que você deixa mesmo tudo nas mãos do universo? Esse detalhe, o universo, é interessante. Existem teorias, religiosas e científicas falando sobre o início de tudo. E para nós compreendermos esse deixo nas mãos do universo, eu vou voltar no tempo desde o início de tudo. E na segunda parte vamos falar mais sobre o universo em si. Se nós pensarmos que, como diz a religião, tudo surgiu do nada, não existia nada e as coisas começaram a surgir, Deus criou tudo, temos uma segunda teoria, que é uma teoria científica, que diz que tudo surgiu de um Big Bang, não existia nada e de repente o Big Bang lá explodiu e começou a aparecer tudo. Existe uma outra teoria religiosa que diz que não acredita que existe um Deus que criou tudo, mas eles dizem que tudo que existe é o próprio Deus. Então eu pergunto para vocês, qual dessas três teorias está correta? E vamos dar mais alguns detalhes aqui para desenvolver. Dizem que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, ele tem força para criar tudo, ele tem consciência de tudo que está sendo criado e está sempre presente. E além disso, tem uma que diz assim, que Deus é amorfo, inodoro e incolor. Ou seja, Deus não tem forma, não tem cheiro e não tem cor. Então são coisas interessantes que nós vamos estudar no dia de hoje. Vamos começar pelo vazio, que não existia nada antes de ser criado qualquer coisa. Então isso daí, nós aqui não estamos falando sobre religião em si, nem contra a religião, nem nada disso, apenas estamos dando uma explicação para que vocês possam compreender o sentido de deixar tudo nas mãos do universo. Então vamos dizer que no princípio, segundo a Bíblia, não existia nada. Ora, se não existia nada, nada quer dizer nada. Então, Deus não existia. E outra coisa, a Bíblia não diz como é Deus, se ele é um homem como nós imaginamos, ou o que ele possa ser. E isso também nós vamos ver aqui porque não tem nada escrito sobre a forma como é Deus, sobre isso, a aparência ou a estrutura dele. Então vamos dizer que no princípio não existia nada. Mas para que tudo pudesse ser criado, uma coisa ninguém vai dizer que não existia, que é vida. Se não existisse vida, realmente nada poderia ter sido criado. Então, esse é um elemento que constituía esse mundo divino. Vida é o próprio mundo divino. Mas, se existisse somente a vida, também nada poderia ser criado, porque vida não é um elemento que possa ser transformado em algum outro elemento ou alguma outra coisa. Então, como aqui no nosso plano material, tudo é constituído de energia, e a energia vem dos átomos, Então, para que essa energia exista, no princípio também deveríamos ter a fonte dessa energia, a origem dessa nossa energia, essa que nós conhecemos. Então já temos dois elementos que ninguém vai dizer que não existia no mundo divino, que é vida e energia. Mas somente os dois
não poderiam ter criado nada, porque um é um elemento que pode ser transformado em muitas outras coisas. E o outro é vida, não tem uma constituição assim de criatividade. Então haveria necessidade de um terceiro elemento. E qual seria esse terceiro elemento? O construtor de tudo isso. Ou seja, aquele que pudesse manipular essa energia original e criar todos os universos que nós conhecemos e aqueles que ainda desconhecemos. Mas esse construtor nós vamos chamar de sabedoria. Não vamos dizer uma pessoa, mas se você quiser chamar a sabedoria de Deus também não tem problema, mas aqui nós vamos chamar de sabedoria. Então nós temos 3 elementos: vida, energia e sabedoria. Não são 3 coisas separadas, nem é uma coisa só. Vida, energia e sabedoria não estão no mundo divino. Os 3 são o próprio mundo divino. Talvez seja difícil compreender, mas vocês vão entender agora. Aqui no espaço da Terra, nós temos a força da gravidade, que impede que a gente se evapore aí no espaço e se perca, né? Saia da Terra e vá para o espaço sideral. Então, ninguém vê essa força que nos mantém aqui na Terra. Além disso, nós temos a frequência modulada, que é um tipo de energia que é utilizada pelas rádios FMs, né, de todo lugar. Então, um tipo de energia que é específico, né, para esse tipo de rádio. E ninguém vê essa energia. Nós temos também a AM, né, que usa um outro tipo de energia, e vocês têm os números, cada emissora de rádio tem um determinado número, e esse número realmente é a frequência em que elas transmitem o programa. Está tudo aqui no ar. Se você pegar um rádio aí e colocar no dial o número aí, você vai conseguir sintonizar aquela emissora. Então, nós não podemos ver muita coisa que existem. E através da ciência, hoje em dia, nós podemos ter certeza que realmente é real. Porque se você tem todas as emissoras de rádio transmitindo, todas as emissoras de TV também transmitindo ao mesmo tempo, e nada se mistura no espaço, isso é uma coisa fantástica, é uma sabedoria incrível que domina tudo isso, domina todos os tipos de energia e se expande em todos os lugares. Por isso nós dissemos que vida, energia e sabedoria é o próprio mundo divino, é o próprio mundo de Deus, que se vocês quiserem. Agora, esse é o mundo divino. E os outros mundos, como surgiram? A sabedoria, ela começa a trabalhar essa fonte de energia, origem, que seria, vamos dizer, os átomos. Eu vou aqui falar do modo mais simples, né? Não vamos penetrar em quartos e os demais elementos. Então vamos falar que é fonte de energia, fonte de onde surgiram os átomos. E essa sabedoria começa a trabalhar esses átomos, essa fonte de energia, e começa a criar o primeiro mundo. O primeiro mundo é interessante. Na Bíblia, por exemplo, você tem no capítulo 1, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E mais abaixo, no versículo, está escrito que os fez homem e mulher. Então nós pensamos que nós fomos feitos à imagem divina, à imagem de Deus. Mas preste atenção, no segundo capítulo, o que Deus faz? Ele cria o homem do barro da terra e a mulher do barro da terra. Como na época que foi escrito Gênesis, o homem era o dominante e a mulher simplesmente uma dona de casa que não podia fazer nada além de tomar conta da casa, ter filhos e servir o marido. Então os homens naquela época, para continuarem dominando,
escreveram esse Gênesis favorecendo os homens, como se eles fossem mais importantes que as mulheres. Por isso ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porque assim as mulheres não poderiam contestar. Porque no segundo capítulo, se elas foram feitas da costela do Adão, e o Adão vai dizer, se eu não existisse, você não estaria aí. Então, mas há um erro muito grande nesse primeiro capítulo. Por quê? Porque no segundo capítulo, quando ele faz o homem do barro da terra, ou seja, ele junta dois elementos, a água e a terra, ele faz um boneco de barro. Ele não faz um ser humano, ele faz um boneco de barro e fez a mesma coisa com a boneca de barro. Né? Então, os dois estavam ali deitados no chão porque não tinham vida, era um boneco de barro. Assim como vocês devem lembrar da história do Pinóquio, quando o Gepeto faz o Pinóquio de madeira, o Pinóquio não tem vida, ele é um boneco de madeira. E o que acontece para ele ter vida? Vem o anjo e dá vida ao boneco a pedido do Gepeto. Então voltemos ao nosso caso. Se você prestar atenção mais uma vez na história o diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos pergunta, diz a ele, sendo um homem velho, como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O que Cristo diz para Nicodemos? O vento vem, não se sabe de onde, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Se nós pegarmos o segundo capítulo do Gênesis, Deus coloca nas narinas do Adão, né, o sopro da vida. Agora, o mais interessante é que a palavra hebraica, traduzida como sopro, espírito e vento, é a mesma palavra. Ela muda o sentido dependendo da frase. Então, se nós colocarmos nas palavras de Cristo, tirarmos o vento e colocarmos o espírito, vai ficar assim: Deus fez os espíritos a sua imagem e semelhança, e assim é todo aquele que nasce do Espírito. Daí nós voltemos a que eu estava falando do primeiro mundo criado pela sabedoria. E, ao mesmo tempo, vamos compreender que no primeiro capítulo do Gênesis, Deus fez o Espírito a sua imagem e semelhança, e os fez Espírito do homem e Espírito da mulher. Aí tem muito mais sentido a Bíblia, no primeiro capítulo dizendo que fez os espíritos e no segundo fez o ser humano. E o que é o sopro da vida? Ele pega o espírito, né, e coloca nesse corpo. Mas nós vamos chegar lá. E assim a sabedoria começa a transformar aquela energia e cria um novo mundo, um mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, criam-se dois elementos, o espírito masculino e o espírito feminino. Vamos falar apenas dessas duas criações. E esse mundo espiritual tem um tipo de energia, é uma energia infinita, mas é pertencente a esse mundo somente. Ela não pode, ninguém conseguiria usá-la em outro mundo existente. Mas a sabedoria não para, ela continua trabalhando e cria o segundo mundo. O segundo mundo seria um mundo causal. Esse mundo causal tem energia das mais intensidades, né, de formas e forças, e assim vai. Depois ele cria o mundo mental, o mundo astral, o mundo etéreo, e finalmente chega numa transformação mais condensada, que é o mundo material, onde todos nós podemos usar os nossos sentidos para sentirmos todas as coisas que existem. Cada um desses mundos, ele tem sua própria energia, assim como nós temos aqui, como eu disse, as energias que a gente não enxerga e utiliza, que nem do celular, por exemplo. Você vai no estádio de futebol, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas usando celular, e uma ligação não atrapalha a outra.
E isso fica tudo no espaço. Então, são, vamos dizer assim, energias diferentes, são intensidades diferentes que cada um desses aparelhos vibra, né, e se comunica. Aqui nós vamos dizer o seguinte: quando nós, deixa eu ver se o detalhe aqui, quando nós usamos a palavra deixo tudo nas mãos do universo, vão prestando atenção nesses detalhes. Por quê? Porque quando eu disse que Deus não tem forma, não tem cheiro e não tem cor, é porque essa sabedoria está agindo em todos os universos de maneira igual. Não existe diferença entre a sabedoria do mundo divino e a sabedoria que preenche o mundo terrestre. Em todos os mundos é a mesma sabedoria. Outra coisa, vida é exatamente igual em todos os mundos e universos existentes. São dois elementos que não se modificam. O que se modifica é o material trabalhado para criar todos esses universos. Então, cada um deles tem a sua força, vamos dizer, energética, a partir de átomos em intensidades diferentes. Você não consegue usar a energia de um plano no outro plano. Imaginar isso é um pouquinho complicado, mas se nós compreendermos que aqui na Terra nós temos força de gravidade e todas essas outras que nós falamos, nós não vamos conseguir imaginar, mas vamos conseguir compreender. Então é como se esses universos, eles não são coisas separadas. Quem está acompanhando pela web, pela WhatsApp da Web Raio da ABC, eu coloquei uma foto lá que eu fiz com todos esses corpos. Cada corpo pertence a um desses mundos. Então vamos supor, no momento que foi criado o homem de barro, lá o boneco de barro, né, foram usados dois elementos, água e terra. Mas esse era um boneco, ele precisava ter uma vida, um espírito, uma vida sublime que desse a ele condições de se transformar num ser humano. Então foi pego o espírito masculino e ele foi atravessando todos esses mundos, e em cada mundo que ele entrava, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, ele adquiria um corpo. Então ele passa no corpo, no mundo causal, recebe um corpo causal. A seguir ele entra no mundo mental, recebe um corpo mental. Depois ele vai no corpo astral e recebe um corpo astral. E finalmente ele pega o corpo carnal. Então nós vamos dizer assim, espero não confundir vocês, hein? Então nós temos um espírito, esses três outros corpos que eu falei, causal, mental e astral, nós vamos chamar de corpo espiritual. Inclusive na Bíblia menciona esse corpo espiritual. Acontece que essa parte é muito sutil, né? São espíritos. Então, para que eles pudessem permanecer no corpo, naquele boneco de barro se transformando em um ser humano, haveria necessidade de um outro corpo que pudesse juntar tudo isso. E aí veio o corpo etéreo. Esse corpo etéreo, a função dele é mandar energia etérica para o ser humano, para todas as coisas materiais, 24 horas por dia sem parar. Quando esse corpo etéreo se desliga do corpo carnal, o corpo carnal morre. E o corpo espiritual continua vivendo no mundo astral. E aí, esses corpos, eles, quando a sabedoria coloca nas narinas lá do boneco de barro, que a gente conhece como Adão, né?
e ele se transforma em ser humano, levanta e começa a viver, e o mesmo acontece com a Eva, mas não é que tirou uma costela dele e fez a Eva. Ele usou, obviamente, o mesmo processo, ou seja, os dois são exatamente iguais. E para que a sabedoria, ou Deus, não precisasse ficar criando cada ser humano, ele deu a cada um propriedades específicas para poder dar continuidade à espécie humana. Agora eu disse o seguinte, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Veja que interessante. Se a sabedoria é a mesma em todos os mundos, a vida é a mesma em todos os mundos, e essa energia parte do mundo divino até se condensar no mundo material, então realmente tudo isso é Deus. Tudo isso tem sabedoria, que não difere de um mundo para o outro. Agora eu vou tirar o sossego do Veja bem, uma certa época, eu também ficava assim, em dúvida, né? Eu estudei em colégio de freiras, eu ouvia muita coisa e via muita coisa, e você em certas oportunidades acaba duvidando de muita coisa. E inclusive isso daí de falar sobre Deus, né? Que as pessoas falavam que era um homem, não sei o quê, então eu procurava aonde que estava escrito que ele era um homem, né? Mas também não tem problema, seja ele quem for. Então aí veio esse amigo invisível e falou que Deus é a própria sabedoria do universo. Sem essa sabedoria nada existiria, porque ela continua construindo sem parar. É uma sabedoria que não descansa. Para quem trabalha com biologia, zoologia, essas coisas todas, sabe que a cada dia aparecem mais insetos, aparecem animais diferentes. Quem que cria tudo isso? A natureza? Sim, porque a sabedoria que existe nisso para criar um universo. O que é criar algo para uma pessoa que está pedindo, que está necessitando? É o mínimo. A vida é a mesma. Então, esse onipresente, onisciente, onipotente está ao alcance de todo ser humano. Não é de para um sim, para outro não. Você não precisa ficar implorando, rezando, chorando para Deus. Eu vejo algumas pessoas ficam chorando, pedindo as coisas para Deus. Deus não quer que você sofra. Se você acredita que Ele é bondade, que Ele é amor, chorar não vai resolver. Basta você sentir amor também, que você vai canalizar o amor divino e vai alcançar os seus objetivos, porque o universo vai trabalhar a seu favor, desde que não seja nada para prejudicar o semelhante. Muito bem, agora eu fiz uma pergunta: qual das três teorias está certa? Deus criou todas as coisas, a ciência diz que tudo partiu de um Big Bang, ou aquela outra religião que diz que não existe Deus, mas que tudo é Deus? Se nós pensarmos no que falamos até agora, o que você acha que é? Qual dessas teorias está correta? O que eu posso dizer é que as três estão corretas. Por que as três estão corretas? Primeira, a religiosa diz que Deus criou tudo. Então, como eu disse, eu chamo de sabedoria. A sabedoria criou tudo através da fonte de energia, criando esses correntes energéticas em todos os universos e criando os próprios universos. A segunda, o Big Bang. A ciência diz que tudo surgiu no Big Bang. Muito bem, mas se não existisse nada, o Big Bang não aconteceria. Haveria necessidade de existir alguma coisa para que acontecesse o Big Bang. E aí nós voltamos a vida, energia e sabedoria. Existia essa fonte energética
inicial, né, que nós chamamos de mundo divino. Por isso aconteceu o Big Bang. Se nós partirmos para a terceira, que diz que Deus não existe, mas que tudo é Deus, também tem sentido, como eu acabei de explicar. A sabedoria é a mesma em todos os universos, ou seja, Deus não tem preferência por esse ou por aquele universo, por esta ou por aquela pessoa. É a mesma sabedoria. A vida é a mesma, não existe vida diferente. Existem pessoas diferentes, não vida. E os átomos, né, a energia que existe no nosso plano, cada coisa material tem a sua própria intensidade para poder ter sido criada. Se nós pensarmos que dentro do nosso corpo tem um monte de órgãos, ossos, veias, artérias, tudo feito de energia, e cada uma numa condensação diferente para poder trabalhar. No corpo espiritual acontece a mesma coisa. O corpo astral, o corpo mental e o corpo causal têm estruturas diferentes, porque cada um deles trabalha de uma forma diferente, exercendo a sua função. O corpo astral tem a função de acumular toda aquela energia de cada ser humano que mais mexeu com a sua vida, seja ela positiva ou negativa. O corpo mental eu chamo de biblioteca pessoal, porque o corpo mental guarda a história da sua vida, o que Jung chamou de inconsciente pessoal. Só que o mundo mental, ele também grava a história do universo, o que ele chamou de inconsciente coletivo. E o mundo causal, esse não se altera por nada. O mundo causal, ele é puro. E puro no seguinte sentido: quando nós dizemos, se nós pudéssemos perguntar ao corpo causal o que é um triângulo, ele diria, são 3 linhas retas. Aí você fala, mas tem o triângulo retângulo, triângulo isso, triângulo aquilo. Não importa, são 3 linhas retas. Somos nós que definimos, criamos definições diferentes conforme o formato das 3 linhas retas. Mas para o corpo causal, são 3 linhas retas. Se você olha uma nuvem e fala, parece um boneco, parece um carneiro, parece isso, parece aquilo, para o corpo causal, uma nuvem é uma nuvem. Não parece com nada, é uma nuvem. Então, ele é aquele corpo que as pessoas que atingem, né, manifestam a iluminação, vai prevalecer, porque o corpo astral vai estar purificado das energias que nós acumulamos, e o corpo mental vai continuar mantendo a nossa história, mas é como uma biblioteca, como se fossem livros colocados nas prateleiras. Não vai alterar em nada a nossa vida. O que altera a nossa vida é a energia do corpo astral. Então, quando nós dizemos que deixamos tudo nas mãos do universo, o universo é o próprio Deus, é a própria vida, é a própria sabedoria. Agora, se você não fizer nada também, vai ser muito difícil o universo te ajudar. Você tem que planejar o que você quer. Você pode escrever, pensar, falar, como você quiser. É como se você procurasse um arquiteto, porque você quer construir uma casa e precisa de uma planta. Então ele vai perguntar o que você quer colocar dentro da casa. Você fala, eu quero 3 quartos, sala, cozinha, cada um deles com uma porta. Você vai especificar tudo aquilo que você quer. Quando você faz um plano para deixar nas mãos do universo, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ter um objetivo. Dentro desse objetivo, você tem que especificar o que você quer fazer, alcançando esse objetivo. Não adianta a pessoa falar, eu quero ficar milionário. Tá, e daí? E você pega o dinheiro e faz o quê? Então você tem que ter um porquê. O universo não vai deixar você milionário só para você ficar ostentando a riqueza sobre os outros. Tem que ser uma coisa nobre. Veja bem, a sabedoria ou Deus são puros. Eles não têm ambição, nada disso que nós humanos
sentimos. Então você tem que especificar muito bem aquilo que você quer e por que você quer aquilo. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai conseguir. O universo sempre traz até você o que é necessário para que você compreenda que aquilo que está chegando até você é um degrau da escada que você está querendo subir. Mas o universo não vai chegar para você e falar, faz isso, faz aquilo. Não, muitas vezes você vai até um determinado lugar, nem sabe porquê, chega lá, você ouve uma frase, ou conversa com alguém ali que está do seu lado e acaba encontrando a solução para o seu problema ou para começar ou dar continuidade ao seu objetivo. O universo dá sinais. Cabe a você captar os sinais e dar continuidade, porque o universo não vai trazer tudo na sua mão de mão beijada. Ele te dá as dicas, vamos dizer assim, e você tem que trabalhar para conseguir. Nenhum milionário ficou milionário sentado assistindo televisão. Eles foram trabalhar. Sempre tropeçaram, não deu certo uma coisa, não deu certo outra, mas nunca desistiram. Esse é um detalhe importante. Jamais desista do seu objetivo. Quando você era criança e não sabia andar, você só gatinhava, quantas vezes você caiu ao tentar andar? Mas você não desistiu, você continuou. E assim aconteceu com todas as coisas. Para falar, você falava errado, até conseguir falar direito. Então, chega num determinado ponto, nós viramos comodistas. Nós queremos, no estalo de dedo, que apareça um monte de coisa na vida da gente. A gente tem que trabalhar. O universo ajuda quem trabalha. Quem fica sentado, ele tenta ajudar, mas a pessoa não capta nada, então não é culpa do universo. Muito bom, falamos bastante. Outra coisa que eu acabei pulando aqui, no caso do boneco de barro, né, que eu falei que foram utilizados dois elementos, a água e a terra, foram feito barro. Na hora que ele coloca todo esse conjunto espírito e corpo espiritual no boneco de barro, o que acontece? Vem o sopro da vida, ou o espírito, né, com o oxigênio. O oxigênio para que o organismo possa se ir renovando o tempo todo. E junto com ele, o elemento calor. Muita gente fala que o ser humano tem o elemento fogo. Não, tem o elemento calor. A terra no interior tem o elemento fogo, mas fora é o elemento calor. Por que o elemento calor? O corpo precisa se manter numa determinada temperatura para que ele possa continuar vivo. Se a temperatura aumenta, vai ter problema. E se ela cai muito, também vai ter problemas. Então, existe aquela estabilidade. Agora eu pergunto, quem é que mantém a temperatura do corpo aos 36 graus, 7,8? Existe algum termostato que faz isso? Imagine a sabedoria que nós temos dentro de nós e ao nosso redor e nós não sabemos utilizar. A própria sabedoria faz o nosso organismo trabalhar. O estômago, ele não tem inteligência. Não importa se você é vegetariano, carnívoro, seja lá qual for o regime que você segue, o estômago trabalha, ele faz a função dele. Ele tira dos alimentos que você ingere todos os nutrientes necessários para o organismo. O oxigênio que você respira, entende? Então, tudo tem a sua função. Nenhum deles tem inteligência. Mas a sabedoria está em cada elemento do nosso organismo. Está ao nosso redor. Está no nosso próximo. Então, se você conseguiu compreender agora o que é deixar nas mãos do universo, pode ter certeza que qualquer objetivo que você tenha, ele será alcançado. Mas lembre-se, você precisa ter um plano para trabalhar esse objetivo.
O que você vai fazer quando atingir esse ponto? Vai estacionar ali e não fazer mais nada? Ou vai dar continuidade